Números positivos da venda de veículos no país e você vai ver também. ONU alerta novamente sobre o calor extremo no mundo. Nova tecnologia é usada para diagnóstico e também para as ações contra o Parkinson. Uma nova técnica cirúrgica é usada pela primeira vez em Criciúma contra o câncer de pele. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora aqui no Informe Região. Olá, hoje quarta-feira, dia 5 de julho de 2023, tempo firme ainda em todo o sul catarinense, assim como no estado, a temperatura variando na casa dos 20 graus, mas a sensação térmica ali na casa dos 16, 14, teve geada novamente na serra, amanheceu branquinha e o pessoal vai aí colhendo os frutos desse frio, não tanto, mas friozinho pela manhã na área serrana. Mas a previsão é que vai mudar o tempo nesse final de semana, vai vir chuva forte e a gente vai ampliar essas informações daqui a pouco para você. Mas a expectativa também é de que o turismo comece a se movimentar um pouco mais, principalmente na região serrana, vindo essa nova frente fria que está para chegar depois da chegada do ciclone. Muita chuva, muito vento, mas já conto isso para você. As vendas de veículos novos no Brasil cresceram 7,3% em junho. A alta foi impulsionada pelos descontos na compra do carro zero. O levantamento da Fenabrave aponta o emplacamento de quase 190 mil novas unidades no país, entre carros comerciais, leves, caminhões e ônibus. Ao todo, no primeiro semestre de 2023, mais de 998 mil veículos foram emplacados. Em comparação a junho de 2022, a alta foi de 6,33%. Esse é o primeiro resultado oficial do setor após o anúncio de um programa do governo que visa estimular a indústria e animar o consumidor a movimentar a economia. Críticos do programa denunciam o incentivo aos combustíveis fósseis e a ineficácia para aquecer o setor. O governo isentou compras de até $50, quase R$250, para quem fizer compras fora do Brasil, o que parecia favorável ao consumidor. Mas o plano de conformidade vai permitir cobrar ICMS de 17%, ou seja, preço dos produtos vai acabar subindo de qualquer forma. A questão é saber quanto a mais. Quem compra hoje em plataformas internacionais como Shein, Shopee e AliExpress, os produtos adquiridos não têm recolhimento de impostos federais e do ICMS, porque alguns vendedores simulam que a transação seria entre pessoas físicas, o que nem sempre é. Para que o governo não seja enganado, foi criado um plano de conformidade que isenta o imposto de importação de quem aderir a essa plataforma. Quem não aderir continua sujeito a pagar imposto de importação de 60%, além do ICMS. Para entrar no programa, a empresa precisa estar em dia com suas obrigações tributárias e terá de mostrar no site o valor da mercadoria, o imposto a pagar e o valor do frete discriminados. Antes, o percentual da alíquota do ICMS variava de 7% a 37%, para as compras de até cerca de R$250. Se ultrapassar esse limite, vale o chamado regime tributário simplificado, ou seja, com cobrança de taxa aduaneira de 60%, além do ICMS. Então agora os estados chegaram a um acordo para cobrar uma alíquota única de 17%, independentemente do destino. A partir de agora, essa porcentagem vai representar um acréscimo maior que os próprios 17% no valor final do produto. É que o sistema tributário brasileiro prevê a cobrança do imposto sobre o cálculo do ICMS que será cobrado. Um exemplo, uma compra de R$100 terá um acréscimo de R$40,96 de impostos. Segundo as novas regras, o limite desse valor de compra inclui frete, seguros,
e outras cobranças que possam ser aplicadas. A Organização Mundial de Meteorologia afirmou que o fenômeno climático El Niño ameaça vidas e pode levar o recorde de temperatura este ano no planeta. A prevenção, segundo a Organização de Meteorologia ligada à ONU, vai ser vital para salvar vidas. A OMM diz que há 90% de probabilidade do El Niño permanecer de moderado a forte no segundo semestre. O fenômeno, que voltou após 7 anos, aquece a superfície da água do Oceano Pacífico e está ligado às condições climáticas extremas, desde ciclones tropicais a fortes chuvas e secas severas, o que pode provocar calor extremo em várias partes do planeta. Temperaturas recordes já estão sendo registradas no Reino Unido, que viveu o mês de junho mais quente da história. O calor extremo deste ano já matou mais de 100 pessoas no México e 16 nos Estados Unidos. Normalmente, o El Niño está associado ao aumento de chuvas em regiões como o sul da América do Sul e a Ásia Central. Nos últimos 30 dias, a China enfrenta chuvas torrenciais que provocam inundações repentinas e deslizamentos de terra. Uma mega operação está em andamento na província de Sichuan, no sudoeste do país, para resgatar moradores isolados. Além das fortes chuvas, o norte do país vive uma onda de calor com temperaturas acima de 40 graus em Pequim e regiões vizinhas. E na última segunda-feira foi registrado a maior temperatura já da história do planeta. 17,1 grau foi a marca histórica, foi agora no dia 3. Então, portanto, toda essa previsão que julho seria um mês bem quente já confirmou, pelo menos na última segunda-feira, essa marca, esse novo recorde histórico nas temperaturas. A seguir, novo estudo contra o câncer de mama é patenteado no país. Olá, meus amigos, Pastor Almeida, um amigo de todos. Eu estou passando aqui para dizer para você que eu estou ali na nossa sede estadual de Santa Catarina, na rua Cipreste Paiva, 135, bem no centro de Florianópolis. Nós temos reuniões segunda-feira da Prosperidade, 9, meio-dia, 3 da tarde e às 7h30 da noite, que é o Congresso Internacional. Aí na quarta-feira é a Sagrada Família, 9, meio-dia, 3 da tarde, 7h30 da noite. Sexta-feira, Libertação e Cura Divina, 9, meio-dia, 3 da tarde, 7h30 da noite. Agora, domingo é o dia maior da igreja. É para quem quer Deus, quer vencer, você não pode ficar de fora. Venha ser cheio do Espírito Santo de Deus. 8 horas da manhã, 3 da tarde, 5 da tarde e às 7 horas da noite. Rua Cipreste Paiva, 135, bem no centro de Florianópolis. E se você quer entrar em contato com o Pastor Almeida, o amigo de todos, o WhatsApp é fácil, 48, que é o DDD de Santa Catarina, 988714184. Anote esse telefone, em algum momento você vai precisar de um amigo. E o Pastor Almeida é o amigo de todos, 988714184. Lembrando, para quem está fora de Santa Catarina, o DDD é 48. Siga-nos nas redes sociais, @IIGD Florianópolis, Facebook, @IIGD Florianópolis é o Instagram. Tá bom? Obrigado pelo carinho, eu espero por você. 988714184, linha direta com o Pastor Almeida. Que Deus abençoe e até a próxima. Meus prezados amigos, deixa eu falar com vocês sobre o boletim Certeza da Vitória que eu estou publicando. Nele tem história do Midinho para as crianças, tem editorial, tem Escola do Espírito Santo, oração para quem patrocina a obra de Deus e muitas outras coisas. Pega a câmera do seu celular agora, aproxima desse QR Code, ele já vai estar dentro do seu celular. Faça bom uso, em nome de Jesus. Santa Catarina é um estado peculiar. Situado na região sul do Brasil, surpreende pela variedade das paisagens naturais e riqueza ambiental. O povo catarinense é alegre e hospitaleiro, resultado de uma mescla de 23 etnias bem distintas, que apresentam costumes e festas animadas.
No centro de Florianópolis, você acompanha as reuniões na Igreja da Graça de Deus, que fica na Rua Arcipreste Paiva, 135. Porque o pecado é que mata a igreja. O pecado é que destrói a família. Não negocie não, irmão. Jesus não vai buscar uma prostituta. Ele vai buscar uma virgem. Uma igreja pura, que ficou ali, aliançada com ele. Venha o que vier, custe o que custar, eu não largo de Jesus. Diga amém. Eu não largo da palavra de Deus, porque é ela que vai me salvar. Se mantenha limpo. Mas pastor, que nesse mundo sujo? Sim, irmão. Quando a pessoa quer ser santo, ele se esforça e Jesus abençoa ele. Noé foi um homem que em todas as suas gerações, ele se manteve firme com Deus. A luz de Noé brilhava no mundo e toda a geração estava corrompida. Você sabe que Deus destruiu tudo. Veio o dilúvio, matou todo mundo. Ah, que Deus cruel. Não, o homem é cruel. O homem é cruel. Deus se decepcionou com o homem. Mas a gente percebe que é um resultado, né? Tudo que o homem planta, o homem colhe. Por exemplo, Noé e a família dele não foi destruída. Você está entendendo? Deus não é mau. Deus é justo. O homem está colhendo o que ele está plantando. Olha Noé. O Noé foi fiel, fez a arca, cuidou da esposa, cuidou dos filhos, até as noras foram abençoadas ali. E toda a família dele foi abençoada, gente. Você vê que o homem colhe aquilo que ele planta. Para aqueles homens que cometeram violência doméstica não voltarem a praticar esse crime, a Lei Maria da Penha, quando há decisão judicial, obriga a participação deles em grupos de reflexão. E os resultados em uma cidade do Paraná provaram que essa medida tem dado certo. Em Cianorte, dos quase 800 homens que participaram de um grupo, apenas 4 voltaram a agredir mulheres. Já na cidade de Santo Antônio do Sudoeste, 140 homens foram atendidos em um grupo de reflexão. E o sucesso foi absoluto. Nenhum deles voltou a cometer violência doméstica. Esses grupos são desenvolvidos em uma parceria feita entre prefeituras, delegacias, centros de assistência social e a Justiça. De acordo com os Ministérios Públicos Estaduais, existem pelo menos 159 grupos de reflexão em todo o país. A participação no grupo é um compromisso obrigatório, em que caso o homem falte, poderá ser preso. A condução desses grupos é feita por especialistas em salas pequenas, com cadeiras colocadas em círculo, umas próximas das outras, para que os homens se olhem, reflitam e entendam por que praticaram violência contra a mulher. Além de reforçar o mais importante, que eles não voltem a agredi-las. A tecnologia vem avançando diariamente e um novo estudo demonstrou que a descoberta da doença de Parkinson pode ser detectada muitos anos antes por pessoas que utilizarem o Smart Checks, relógios inteligentes. Uma pesquisa publicada na revista científica Nature, feita com pessoas que usam relógios inteligentes, foi capaz de prever quem terá a doença muito antes dela se tornar visível. Desde 2016, está em andamento um estudo na qual as autoridades de saúde do Reino Unido acompanham a evolução da saúde de 500 mil de pessoas com mais de 40 anos. Uma década depois, 130 mil participantes receberam os smartwatches para registrar suas atividades por uma semana. Quando colocaram os relógios, 273 pessoas estavam com diagnóstico clínico de Parkinson. E desde então, mais 196 tiveram o laudo. Os dados desses dois grupos foram fundamentais para detectar o sinal anormal que indica que algo está errado na substância negra, a parte do cérebro que se degenera com a progressão da doença.
Neste trabalho, os cientistas contaram com informações oferecidas pelo acelerômetro, presente nos relógios inteligentes. Esse sensor registra a aceleração, o início de cada movimento e é representado em um sistema tridimensional que muda a cada segundo. Os resultados desse trabalho mostraram uma diminuição da mobilidade entre as 7 da manhã e a meia-noite em pessoas que foram diagnosticadas com Parkinson quando os relógios foram colocados. Os especialistas informaram ainda que os dados dos smartwatches são facilmente acessíveis e, pelo menos no Reino Unido, 1/3 da população já os utiliza. Um dos pontos fracos desta pesquisa é que os registros da atividade com os relógios durou apenas uma semana, mas se fosse aplicado em um ambiente real, poderia refinar o sinal de alerta ao longo do tempo. Nesse caso, a utilização da tecnologia para um gerenciamento da saúde pode ser um dos pontos altos desse avanço exponencial cada vez maior da tecnologia. Antecipar crises e entender formas de lidar com as doenças pode tornar nossa população cada vez mais forte e com uma maior longevidade. Gente, desculpa, o nome do relógio é smartwatch, o relógio inteligente que o pessoal compra aí para fazer academia, saber passos, então, enfim, desculpa pelo erro, falei o nome do relógio errado. O estudo foi feito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e Federal Fluminense. E esse estudo agora está patenteado. Ele mostra ações contra o câncer de mama e pode ser um grande aliado para determinar o tipo de tratamento da doença. O estudo patenteado no INPE é realizado por pesquisadores das Universidades Federal do Rio de Janeiro e Federal Fluminense. O grupo foi pioneiro na descoberta da capacidade de mutações da proteína P53, que atua como uma guardiã do genoma humano, como explica o coordenador da pesquisa. No sentido de que qualquer coisa que vai errado, por exemplo, quando uma pessoa se expõe muito à luz, por exemplo, com as células da epiderme e tem um estresse, é ela que protege aquela célula, orquestra toda se há, por exemplo, uma modificação do DNA, é ela que repara, que orquestra todo o reparo do DNA. Então, ela é como se fosse uma grande regente do que está acontecendo ali dentro da célula. Ela interage com muitas outras proteínas. Então, isso é a proteína normal. Mas com o surgimento de um câncer, a proteína que protege a célula, inclusive com função de supressão tumoral, sofre mutações e passa a atuar de forma contrária. Nesse caso, a P53 estimula o crescimento do tumor e o torna mais resistente ao tratamento por fármacos. Se você tem uma mutação de P53, você tem um tumor que é, em princípio, mais maligno. E lembrar que 50% dos tumores têm mutação de P53. Os pesquisadores, então, buscaram uma série de compostos capazes de reverter o quadro, fazendo com que a P53 recuperasse sua função protetora após o surgimento do tumor. E identificamos 2 compostos, em particular, um composto altamente promissor. Ele não só consegue impedir que a proteína sofra essa agregação, como ele consegue recuperar a atividade de supressão tumoral. Então, aquela célula que antes tinha um padrão, né, de célula cancerígena, ela passa a ser uma célula praticamente normal e com uma atividade da P53 de supressão tumoral. A princípio, o estudo focou no câncer de mama. Especialmente nos chamados cânceres, né, de mama triplo negativos, que são os mais malignos, né, que são que tem muita recorrência, chance de metástase, etc. Então, e que tem uma mutação na P53, numa parte, um pedacinho, um aminoácido da P53 é substituído por outro, e isso é o suficiente para dar esse estrago todo, e foi testado nessa mutação.
Pouco mais de 66 mil novos casos de câncer de mama são registrados no Brasil todos os anos, segundo dados do INCA, o Instituto Nacional do Câncer. Quanto mais rápido a doença for descoberta, maiores são as chances de cura. E o novo estudo traz ainda mais esperança. Em testes com camundongos, os resultados surpreenderam. No modelo animal, houve praticamente uma cura, né? O tumor praticamente desaparece. Claro que ainda é o modelo animal, precisa agora, claro, nesse caso, no modelo animal, a molécula, o composto, era injetado no peritônio, né? Então era por via intraperitoneal, ou seja, e o animal, nessa quantidade, ela não foi tóxica para o camundongo. De novo, quando você for quando vai para animais maiores, para humanos, você também tem que testar todas essas fases, né? O coordenador do estudo diz que já está em contato com uma empresa farmacêutica brasileira interessada em investir na pesquisa. E após a recente publicação de uma revisão da descoberta no periódico internacional Chemical Reviews, revista de maior impacto da Sociedade Química Americana, segundo ele, outros deverão realizar estudos semelhantes, como já acontece. Quanto mais pesquisadores e quanto mais laboratórios estiverem envolvidos, nessas descobertas, melhor. Melhor, aumenta a chance. Acho que a ciência ela é feita assim, para o benefício final tem que ser um benefício para a humanidade. A seguir, nova técnica cirúrgica ajuda a diagnosticar mais precisamente o câncer de pele. Olá, meus amigos, que o Senhor abençoe a sua vida, a sua família, os seus propósitos. Quero te mostrar o que a palavra de Deus nos ensina no livro de Provérbios, capítulo 23, versículo 17. Fala o seguinte: não tenha o teu coração inveja dos pecadores, antes se vê no temor do Senhor todo dia. Olha que interessante que o Senhor nos ensina. Não tenha no teu coração inveja daquele que faz as coisas erradas. Como se dissesse, olha só, ele faz o que faz, ele faz as coisas erradas e nada acontece com ele, né? Não tem nenhuma consequência sobre o erro dele. A Bíblia está dizendo, não tenha inveja. Não fica olhando, não fica se comparando com aqueles que cometem pecado, com aqueles que fazem coisas erradas. Tenha no teu coração temor ao Senhor. Viva no teu coração este temor do Senhor. Pratica o bem, porque a recompensa que virá do Senhor sobre a sua vida, ela vem. E quando ela vir, ela será maravilhosa, ela será abençoada em nome do Senhor Jesus. Eu tenho a certeza que Deus já tem algo grande preparado para a sua vida. Então, viva no temor do Senhor, porque logo, logo a vitória vai chegar em nome do Senhor Jesus. Olá amigos, Pastor Elvis, mais uma vez diretamente do Shopping do Povo para uma super dica de um dos produtos aqui que nós temos em catálogo. Olha, eu estou aqui em minhas mãos A Arte da Intercessão, do evangelista Kenneth Hagin. Esse livro é verdadeiramente um manual de intercessão. Você tem o chamado de interceder pelas pessoas? Atenção, obreiros, pastores, até mesmo aqueles fazedores da obra de Deus. Todos nós devemos interceder por alguém. E se você quer aprender como, este é o seu manual, A Arte da Intercessão. Não somente este livro, mas uma variedade de outros produtos você pode encontrar no nosso site www.spovo.com.br ou através dos contatos que aparecem no seu televisor. Boa leitura e vamos interceder pelas pessoas. A graça de Deus está em todo o mundo. Todos os dias, milhões de pessoas ouvem a palavra de Deus e testemunham grandes milagres.
curas e libertações. Junte-se aos milhares que já fazem parte dessa graça. Creia, esse poder está ao seu alcance. Acesse e encontre a Igreja Internacional da Graça de Deus mais próxima do seu lar. Uma boa notícia registrada no último mês foi o avanço da produção industrial no país. A indústria brasileira voltou para o campo positivo em maio, puxada pela produção de petróleo. Após recuar 0,6% em abril, o setor avançou 0,3% em maio. Segundo o IBGE, o avanço entre as atividades foi estimulado por 3 das 4 categorias econômicas em alta. Mas no ano o setor acumula retração de 0,4% e ainda segue abaixo do patamar pré-pandemia. O avanço veio pelo bom desempenho de 19 dos 25 ramos investigados. A quantidade de setores que influenciou no resultado foi a maior desde setembro de 2020, quando havia 23 atividades em crescimento. Apesar do aumento de setores em recuperação, no acumulado em 12 meses, a produção industrial ainda registra variação nula. A indústria segue 1,5% abaixo do patamar pré-pandemia, registrado em fevereiro de 2020. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou projetos de incentivo fiscal para cooperativas de energia elétrica e também de saúde pública para atendimento ginecológico para as mulheres apenadas do sistema de Santa Catarina. Durante a Comissão de Constituição e Justiça, desta terça-feira, foram aprovados projetos de leis de incentivo fiscal para cooperativas de energia elétrica e também um projeto com olhar atento para a saúde das mulheres grávidas que se encontram no sistema prisional ou em centros socioeducativos. O projeto de lei de incentivo fiscal, relatado pelo deputado Pepe Colasso, tem como pauta a redução de impostos sobre circulação de mercadorias e serviços, o ICMS, de cooperativas de energia elétrica, que atuam principalmente nas zonas rurais de Santa Catarina. O projeto é uma forma de apoiar as cooperativas e também se igualar ao incentivo fiscal concedido à Celesc. Primeiro, parabenizar o deputado José Milton Schaeffer, que é o autor desse projeto de lei tão importante que beneficia, que dá oportunidades para que as cooperativas de eletrificação rural tenham os mesmas... a igualdade junto de concorrência, né, que a Celesc tem. Então, a gente sabe que o estado de Santa Catarina ele tem um grande número de cooperativas, ele tem essa características de cooperativas de eletrificação rural, por isso esse projeto, para que ela possa dinamizar, né, os seus investimentos. Esse projeto ele prevê uma redução de ICMS quando da ampliação da rede trifásica e só durante esse momento de construção de ampliação da rede trifásica ele vai ter esse direito à redução de 20% e de 50% também quando for para construção de novas subestações e de outras questões de investimento. Os deputados da comissão também aprovaram um projeto de lei que assegura o atendimento ginecológico às gestantes que se encontram sob a tutela do Estado em presídios, penitenciárias e centros de atendimento socioeducativos. O parecer pela aprovação foi do deputado Fabiano da Luz. Nós fizemos uma diligência à Secretaria de Segurança Pública, à Comissão de Direitos Humanos, todos os órgãos dos quais nós diligenciamos relataram ou se manifestaram pela aprovação ou não, né, ou não contrariedade ao projeto. Por esse motivo que nós também entendemos que é uma questão humana dar às mulheres esse direito de terem um acompanhamento ginecológico, sim, para que a gente pense na saúde das crianças que vão nascer, e por isso que o projeto foi aqui aprovado por unanimidade. E atenção, o novo ciclone extratropical deve chegar à região entre a madrugada de quinta e sexta-feira, no litoral da região sul, perto do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina. A situação é novamente de atenção para muita chuva nos dois estados e este ciclone não deve ter tanto impacto como aquele de junho,
Mesmo assim, entre os dias 7 e 8 de julho, a passagem de uma frente fria e, posteriormente, a formação deste ciclone extratropical poderão sim causar volumes de chuva de 100 a 150 milímetros aqui na região, também em Porto Alegre, na Serra Gaúcha, litoral norte do Rio Grande do Sul e nas áreas sul e leste de Santa Catarina, incluindo inclusive a capital e a área serrana. Então, portanto, para vocês entenderem essa quantidade de chuva, entre 100 e 150 milímetros, significa que em 48 horas teremos 50% da média de chuva para o mês inteiro de julho nessas áreas. Além de muita chuva, esse ciclone também pode provocar muitas rajadas de vento. Então, gente, atenção, mais uma vez, a gente deixa o recado. Se virar o tempo e nada disso acontecer, menos mal. Mas a previsão é que de quinta para sexta-feira esse ciclone passe aqui na nossa região, deixando muita chuva, muito vento. Então, proteja-se, tenha cuidado e sempre em mãos, claro, o telefone da Defesa Civil. Uma nova técnica cirúrgica vem para ajudar aquelas pessoas que são diagnosticadas com câncer de pele. Essa semana, um paciente se submeteu a um novo procedimento que vem chamando a atenção de pacientes que são portadores da doença. Com mais de 175 mil novos casos por ano, segundo o Instituto Nacional de Câncer, o INCA, o câncer de pele é o de maior incidência no Brasil. Em uma população de descendência europeia e com muitos trabalhadores da agricultura, o estado de Santa Catarina hoje é responsável por cerca de 11,58% de novos casos. Mas uma moderna técnica e de alta precisão cirúrgica está chegando às cidades mais afastadas dos grandes centros e auxiliando no tratamento da doença. É a cirurgia de Morse, que é utilizada para dar mais assertividade no tratamento. A gente primeiro, vê a pele do paciente, o câncer de pele, delimita o câncer de pele com uma margem aí de uns 2 milímetros, uma margem pequena comparado com a cirurgia convencional, por exemplo. A gente tira esse câncer de pele e encaminha por um laboratório, com um patologista, para preparar as lâminas e analisar essa peça cirúrgica, esse câncer de pele no microscópio. Então tem todo esse processo de preparar as lâminas e depois colocar no microscópio para analisar. Então, claro que varia muito, dependendo do tamanho do câncer de pele, de quão agressivo ele é, daí varia muito se vai ter outros estágios dessa cirurgia. Por exemplo, aqui a gente demorou entre 2 a 3 horas todo o processo, de eu ter que preparar as lâminas, analisar as margens, voltar para o paciente e fechar a ferida operatória, por exemplo, livre 100% do câncer de pele. Então, é claro, ela demanda um pouco mais de tempo, porque a gente faz tudo ao mesmo tempo. A gente tira o câncer de pele, já analisa e para ter a certeza de que realmente saiu todo ele. A principal indicação dessa técnica cirúrgica é para câncer nas áreas mais delicadas do corpo, como face, pescoço, mãos e pés, e traz muitos benefícios para os pacientes com uma rápida recuperação. O primeiro deles é analisar 100% das margens cirúrgicas. A gente consegue isso com a cirurgia de Mohs. Segundo, poupar tecido saudável, tá? Então, como a gente vai analisar no mesmo ato cirúrgico a peça, a gente consegue dar uma margem cirúrgica menor. O que é isso? Ao redor do câncer de pele, então a gente pega cerca de 2 milímetros, vamos dizer assim. Diferente da cirurgia convencional, que às vezes a gente precisa de 4, 5, 6 milímetros. E se a gente for pensar isso em regiões como a face, por exemplo, a gente realmente economiza, vamos dizer assim, poupa esse tecido que às vezes para construir depois a ferida operatória, a cicatriz tem de ficar melhor, tem de ficar menor, então isso também é uma grande vantagem. Tá? É uma técnica que normalmente a gente faz ou em consultório ou em algum hospital dia, centro cirúrgico, mas que normalmente é anestesia local também, tá? Porque o paciente acaba aguardando ali no local enquanto a gente está fazendo as lâminas e depois a gente volta e fecha a ferida operatória.
O procedimento é disponibilizado pela rede privada e pelo SUS, por enquanto, somente nos grandes centros. A expectativa é que, com a formação de mais cirurgiões na técnica, ela brevemente seja difundida no país. A gente, comparado a Estados Unidos e Europa, é claro, o Brasil ainda está um pouco atrás em relação a essa técnica, em questão de volume, lá se faz muito mais, mas a gente está vendo no Brasil centros, né, formadores de cirurgiões de MOS, que eles estão realmente difundindo, e isso está crescendo o número de profissionais fazendo esse tipo de técnica, porque é uma técnica realmente extremamente segura, né, confiável, e que traz realmente um benefício muito grande para o paciente em termos de cura de câncer de pele, né? Então acho que sim, ainda falta algumas coisas, ainda a gente está engatinhando, mas com certeza nos últimos anos aí a gente percebeu uma demanda maior e uma aceitação até pelos profissionais em começar a fazer essa formação em cirurgião micrográfico de MOS. E essa técnica foi realizada pela primeira vez em Criciúma essa semana pelo Dr. Fabiano, que acabou aí trazendo esse resultado, essa ação, né, para esse paciente, né? Ele foi o primeiro aqui em Criciúma, como ele disse. A cirurgia já está sendo feita nos grandes locais, mas aqui em Criciúma foi a primeira vez nesta terça-feira. Então, técnicas boas, né? Ainda não chegou pelo SUS aqui na nossa região, mas existe sim, com fila de espera. O SUS atende essa técnica que ajuda e muito a tirar a parte agressiva ali do câncer, que é ainda no Brasil o câncer que mais mata, o câncer mais diagnosticado e o câncer que muitas vezes as pessoas deixam para diagnosticar tardiamente. Então, portanto, prevenção, cuidados com a saúde e uma boa cirurgia ajuda bastante. Então, gente, com essa informação a gente encerra o Informe Região desta terça-feira? Quarta-feira? Me perdi no dia agora, gente, desta quarta-feira. Então, dia 5, isso, quarta-feira, dia 5. A gente encerra, assim, o nosso Informe Região. Você quer acompanhar essas e outras notícias, os vídeos da nossa programação também tá no nosso Instagram, @TV Primavera, também no Facebook e, é claro, no nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma. A todos vocês uma boa tarde de quarta. Daqui a pouco às 2 horas tem o culto da Igreja Internacional da Graça de Deus. Tem a Hora da Graça às 4 da tarde. Eu chego com mais informações no Boletim Primavera e eu volto amanhã às 1h15 da tarde com você. Tchau, gente! Até!